Se você é engenheiro civil ou arquiteto, você precisa saber captar cliente. Por quê? Se você não sabe captar cliente, você está literalmente deixando dinheiro na mesa. São mais de 30 milhões de imóveis irregulares no país. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar tudo isso. Eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil, especialista em regularização de imóveis e projetos de prefeitura. Atuo há mais de 5 anos nessa área e todos os dias eu trago conteúdo aqui para você dominar regularização, projetos de prefeitura e faturar mais de 10 mil reais por mês. Então, antes de tudo, antes de eu te explicar aí como é que vai funcionar para você captar esses clientes, vem logo aqui abaixo. Clica aqui para você se cadastrar no nosso canal, para você não perder nenhum conteúdo. Aproveita, ativa o sininho e já deixa o seu like, porque todos os dias eu trago conteúdo para você. Mas explica agora, Bruno, vamos direto ao ponto e entender como a gente vai captar o cliente. E a verdade é que você sai ali de uma faculdade e você não sabe captar cliente. Muito menos o que é uma regularização de imóveis. Daí você se depara com o mercado, onde eu tô te falando que tem 30 milhões de imóveis irregulares no país, e não sou eu quem tá falando isso, quem fala isso é o Ministério do Desenvolvimento, em um levantamento em 2019. Então imagina agora quantos imóveis existem aí irregulares. E aí, você se depara com a situação onde existe cliente, mas você não sabe captar esse cliente. Como é que a gente vai captar então? E a primeira coisa que eu preciso te falar é que esse cliente, ele não sabe que precisa do seu serviço. Agora piorou a situação, na verdade? Como é que a gente vai vender para quem não sabe o que precisa? Na verdade, não piorou. É um processo muito mais fácil de você captar esse cliente. E a verdade é que ele realmente não sabe, até mesmo porque a gente sai da faculdade durante 5 anos ali estudando e a gente não sabe o que é regularização. Então, se você hoje chegar para o seu cliente e falar que ele precisa fazer uma regularização de imóvel e não argumentar os motivos pelos quais ele precisa fazer essa regularização, você não vai fechar essa regularização. E a regularização é uma área altamente lucrativa na construção civil. Quiçá, eu posso falar que ela é uma das áreas mais lucrativas da construção civil. E aí, como é que eu vou fazer então para captar esse cliente? Você vai fazer um processo de conscientização. E isso, por ser uma área pouco explorada, ali onde poucos profissionais estão nessa área porque se sentem inseguros e com medo de atuar nessa área porque não foi apresentado na faculdade, você acaba se tornando uma referência muito antes, diferente de qualquer outra área da construção civil, como obras, como qualquer outro tipo de projeto, onde existem vários profissionais ali. Então, esse processo de conscientização do cliente vai fazer com que você tenha aí uma alta quantidade de clientes por mês. E como é que você vai fazer isso? Eu vou te mostrar aqui agora. Primeira coisa que você tem que fazer é mostrar para o cliente o porquê ele vai pagar para você fazer esse serviço. Então você não vende regularização, você vende a solução para o problema dele. Mas qual problema é esse? Daí você vai chegar para o cliente e a primeira coisa que você pode falar para ele é: seu imóvel pode ser multado a qualquer instante. Daí o cliente fala: não, eu não me preocupo com multa, o município não vai multar não, a minha casa tem 30 anos e nunca foi multada. E eu sei disso porque os clientes me falam isso. Daí você precisa ter um argumento ali para isso. E qual é o argumento para você captar esse cliente então? Olha, você pode ser multado mesmo depois de 30 anos. Mas no meu município não funciona a fiscalização. Funciona assim, tá? Hoje, a maioria dos municípios estão adotando drone e eles estão notificando os imóveis que, mesmo imóveis que já tem mais 30, 40 anos, Bruno, um imóvel de 50 anos também vai ser notificado. E o seu cliente vai levar multa, só que ele não sabe disso. Daí você vai levar esse argumento para ele. E aí, um ponto importante que vai chamar muita atenção do cliente. Além dele levar uma multa, avisa para ele. Se ele não conseguir pagar essa multa, que quando vem a multa, ela pode ser que venha com um valor alto. Se ele não conseguir pagar essa multa, ele pode ter o imóvel literalmente perdido. Ele vai perder aquele imóvel. Como assim? Se ele não pagar a multa, isso vai para uma dívida ativa. E aquela dívida é uma dívida que ele vai ter com o município. E não existe ali um conceito: ah, não, mas o município vai perdoar. Não vai perdoar isso. O que vai acontecer? O imóvel dele pode ir para leilão. Então imagina que o cliente viveu a vida inteira para conquistar aquele sonho dele, que é o imóvel próprio, e depois de muitos anos, às vezes quando ele estiver mais velho, ele vai perder esse imóvel. Ele corre o risco de perder esse imóvel, só que ele não sabe. Então o nosso processo, onde a gente vai captar esses clientes, é mostrar para ele um problema que existe ali. Então o cliente tem um problema muito grande e até então ninguém falou para ele. E quando você falar isso, você vai estar simplesmente salvando o cliente de um grande problema. Salvando o cliente. E isso você precisa estar consciente disso para captar esse cliente. Você está salvando ele de um grande problema. Então, tenha isso na sua cabeça primeiramente e leve isso para o cliente, que ele pode perder o imóvel dele por conta das multas. Outro ponto importante.
ele perde até 40% do valor do seu imóvel. Ah, mas espera aí, o meu cliente, a maioria não quer vender o imóvel. Ele quer viver ali pro resto da vida. Então, se eu for falar pra ele, Bruna, que ele vai perder 40%, ele não tá nem aí. Daí, você vai usar um argumento com ele. O imóvel dele tá irregular. Esse imóvel, se ele chegar a falecer um dia e se esse imóvel estiver irregular, até para fazer o inventário ele vai ter problema. Até para fazer inventário, os herdeiros terão problema. E olha, de uma coisa eu sei, de todos os clientes que eu atendo hoje, eles sempre têm o mesmo argumento, eu não quero mudar do imóvel. Eu falo, tá, mas se você por acaso chegar a falecer, os herdeiros terão um grande problema. Você quer deixar um problema pro herdeiro? E a verdade é que ninguém quer isso. Então você está simplesmente salvando o cliente de um grande problema. Salvando o cliente ali de algo que realmente é um problema para ele. Então você vai ter que usar esse argumento. Você precisa mostrar isso para o cliente. Então, primeiro ponto, multas. Ele pode ter, a qualquer instante, ele pode perder o imóvel. Segundo ponto, perde até 40% do valor do imóvel. Tá? Não adianta, não quero vender o imóvel. O seu imóvel, nem para fazer ali o inventário, vai conseguir ser feito por estar irregular. Tá? E outra coisa, se ele decidir vender o imóvel futuramente, o que vai acontecer? Esse imóvel não é aceito por financiamento. E hoje, grande parte das vendas dos imóveis são através de financiamento. Então, o banco, ele não aceita ali ter um imóvel que tem uma dívida com o município, tá? Então, ele não vai conseguir fazer essa venda através de financiamento. Ele perde grande chance das vendas chances de clientes que queiram comprar esse imóvel. Então, leva esses pontos para o cliente, faça um processo de conscientização em todas as pessoas que você conhece, vizinhos, porque afinal, os seus vizinhos, pelo menos metade deles estão com os imóveis irregulares. Talvez até o seu tá irregular. Então, você tem que levar isso para frente. Saber o que é regularização e falar que vende regularização não vai fazer você vender. Você tem que conscientizar essas pessoas através de todas as formas. Redes sociais, através de contato pessoal, através de outros profissionais, através da sua família. Você vai ter que captar cliente dessa forma. E eu vou te falar uma coisa. Depois que surgir o primeiro cliente, vão surgir outros e outros e outros e outros e outros. E você vai ver o quanto a regularização de imóveis é uma oportunidade de mercado aí, quiçá a maior oportunidade de mercado da construção civil. E você vai se tornar referência o quanto antes, diferente de qualquer outra área aí da construção civil. Mas, antes de tudo, não deixe de seguir aqui, não deixe de acompanhar o nosso canal, porque todos os dias eu trago conteúdo para você, para te guiar aí pro restante da sua jornada, para você dominar essa área e faturar mais de R$10 mil por mês.